Então, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula de multimídia. Vamos direto ao nosso slide. Beleza, então na aula passada a gente tinha concluído aqui nesse slide falando sobre o sistema de cor verdadeiro, né? Aquele sistema de cores que utiliza 8 bits por pixel, 8 bits por cor, como cada pixel são 3 cores, 24 bits por pixel. Então esses sistemas são chamados de sistemas de cor verdadeiro. Como eu já falei, muitos tons não são vistos pelo olho humano. Muitos tons passam desapercebidos. Até fiz um teste na aula passada, não foi do vermelho. Botei 3 vermelhos aqui e vocês não souberam. Alguns não souberam quantos vermelhos tinha, outros disseram. Muitas cores, muitos tons que existem aí nesse sistema de cor verdadeiro, o olho humano nem não consegue distinguir de maneira precisa. Claro, se você olhar com atenção, sabendo que tem uma cor ali e tal, você acaba achando. Mas, de modo geral, você está olhando assim uma foto, você não percebe alguns tons. Reduzir esses tons, até para reduzir o uso de memória. Que aqui eu tenho um gasto de memória, que são 24 bits por pixel, então você imagina, o consumo de memória, certo? Não é pequeno. Então eu tenho aqui, por exemplo, um sistema simplificado, que gera menos que a gente está usando. Oi? Oi? Falei boa noite, Timão. Acabei de entrar. Então, eu posso reduzir de 8 bits para 5 bits por cor. Isso eu consigo uma gama boa de cores, uma gama interessante dentro do espectro visível do olho humano, e reduzo o uso de memória, reduzo muito a quantidade de memória que eu preciso para guardar e exibir essas imagens. E eu tenho 5 bits por cor. Geralmente, a gente não usa esse sistema balanceado assim, 5 cada um. Por quê? Porque eu tenho aqui o RG e o B, né, o RGB, só que o B, o azul, como eu já falei, né, o olho humano não enxerga os tons de azul, enxerga muito pouco os tons de azul. Então, em vez de eu dar 5 para azul, 5 para verde, 5 para vermelho, eu posso dar 3 para o azul, para poder dar 6 ou 7 para o verde, por exemplo, que é um que a gente distingue melhor, certo? 5, ou faço alguma coisa para o equilíbrio mais um pouco o R e o G, certo? Então, o importante é que 15 bits por pixel. 15 bits por pixel, certo? Que eu tenho uma quantidade boa de cores, de qualidade, não só esses tons que o olho humano não consegue enxergar, como é o caso do JPG, né? A gente tira as fotos aí do celular, mas os arquivos ficam JPG, arquivos que não tem a qualidade de um BMP, de um PNG, mas que tem a sua qualidade, né? E não ocupa tanto espaço assim nos discos. Uma outra forma de reduzir o tamanho dos arquivos é usar a paleta. O que é a paleta? A paleta é uma tabela. Então, por exemplo... Oi. Termine essa explicação que eu tive minha dúvida. Diga, Cássio. Pode terminar essa explicação que eu tive minha dúvida, melhor. Tá. Ok. Então, eu tenho aqui a minha paleta. O que é a paleta? Eu tenho uma tabela. Então, eu tenho a tabela, analiso as cores mais usadas. Por exemplo, eu descobri que o 255 0 120 é um tom bastante usado. 255 de vermelho, 0 de verde e 120 de azul. É um tom muito usado na minha imagem. O que é que eu faço? Na minha paleta eu digo, 255 0 120, eu vou codificar esse valor como, sei lá, 1498. Então, reduzo 3 valores de 8 bits para um valor
para um valor com alguns. Em vez de eu usar 24 bits nesse tom eu uso menos. Eu uso, sei lá, 9 bits, 10 bits, em vez de usar 24. Então, imagine que eu faça isso com vários tons, os tons mais usados da minha cor, sei lá, os 50 tons mais usados de cinza na minha cor, na minha imagem, certo? Então eu codifico eles em bits menores, esses 50 tons aí, eu codifico eles menores e coloco na tabela. Quando eu for exibir a imagem, eu preciso ter a paleta daquele formato. Então eu tenho aqui um formato de imagem que usa paleta. Quando eu for executar a imagem, é preciso que o meu arquivo tenha a paleta. Aí ele vai, em tempo de execução, vai checar na paleta e vai converter esse código aqui, com menos bits, na cor que eu quero que ele mostre. É como se eu tivesse zipado, certo? A paleta não dá prejuízo nos tons, não. Obviamente que a paleta ocupa também espaço, né? A tabela em si ocupa espaço, mas é muito menos do que ocuparia as cores que ele suporta para converter numa imagem, certo? Até porque ele pega os tons mais usados, ele pega aqueles tons mais que estão mais presentes na imagem, né? E outra coisa, quando eu vou fazer sequências de imagens, uma animação GIF, por exemplo, eu crio uma paleta só que serve para todas as imagens. Então tem uma economia grande de espaço aqui nas minhas animações, usando paleta. Ok? Pode perguntar agora. Tenório, a minha pergunta era sobre a questão anterior. Se você estava falando da codificação na questão da redução do tamanho das imagens, se é isso que define, por exemplo, a nomenclatura, PNG, JPG, entre outros tipos de imagem. Assim, eu tenho o formato PNG, BMP, JPEG, eu tenho vários formatos. Aí penso que eu vou estudar um formato, o BMP, por exemplo. O BMP usa quantos bits por cor? O BMP é cor verdadeira, é 24 bits por pixel. Perfeito. Então é uma característica daquele formato. Eu posso criar um formato, Tenório, posso criar o meu formato. Sei lá, formato XYZ. No meu, eu uso, sei lá, 6 bits por pixel. Sim. Então, eu estou criando meu. Professor, tá cortando Entendeu? seu áudio. Seu áudio cortou todo, professor. Cortou o final todinho. Repita, por favor. Não. O que eu falei foi o seguinte. Eu posso criar o meu formato de imagem. Okay. No meu formato de imagem, eu tenho lá 6 bits por pixel. Então, é uma característica do meu formato. Cada formato, PNG, BMP, JPEG, tem as suas características. E uma delas é quantos bits por pixel eu uso. Ponto. É uma das características do formato. Pode ser BMP, PNG, JPEG, TIFF, GIF, uma série de coisas. Entendi. Tá claro isso? Tá claro. Ficou Beleza. claro. Valeu. Então, com a paleta, o que é que eu tenho aqui, ó? Uma redução no uso de memória. Porque eu tiro da memória um espaço menor codificado, jogo na paleta, e da paleta que ele vai jogar lá no monitor. Então, isso aí eu ganho, eu reduzo a quantidade de espaço que eu preciso em memória para guardar a minha imagem. Outra forma de redução é o Dithering. O Dithering, ele é o seguinte, imagine que eu tenho minha matriz de pixels, vários pixels aqui. Pixel, muito feio. Vou usar essa imagem que está aqui embaixo mesmo. Então tem aqui pixel. Eu tenho aqui 9 pixels da minha imagem, 9 pixels na minha imagem. Eu vou apagar esse daqui. Eu vou eliminar ele da minha imagem.
Professor, tá cortando teu áudio. Quando eu for exibir a imagem na tela, eu vou tirar... Eita, aí... Espera aí, deixa eu ver se eu... Espera aí... Pronto, tô com... Só vocês agora. Vamos lá, vamos tentar aqui de novo. O Dataline é o seguinte. Eu tenho minha matriz de pixels, está aqui um exemplozinho com 9 pixels aqui no canto, certo? 9 pixels. E eu elimino o pixel central. Então eu elimino esse pixel central. Quando... Aí é... A cada 9 pixels eu tiro um. Então eu estou tirando aí a cada 9 pixels a imagem, que eu vou ganhar de espaço. Quando eu Professor, eu acho que for tá cortando exibir a também. imagem, eu vou reconstruir esse... De boa. Eu acho cortando assim. Para mim, vocês falam aí, corta também. Tá cortando também quando vocês falam. Vamos tentar de novo aqui, vamos tentar mais uma vez. Então, o Dataline é uma média aritmética dos pixels vizinhos. Eu vou retirar o pixel central, eu vou remover. A cada 9 pixels eu tiro um. Na hora que eu for exibir a tela, quando eu for exibir a imagem, eu reconstruo esse pixel pela média aritmética dos pixels vizinhos. Então, se aqui esse pixel eu tenho 255 de vermelho, aqui eu tenho 254 de vermelho, aqui eu tenho 255, aqui eu tenho 220 de vermelho, e assim por diante. Tiro a média aritmética e vou ter o tom de vermelho deste pixel. Faço a mesma coisa com verde e com azul. E reconstruo o pixel em tempo de execução. Tá claro isso, pessoal? Sim, tá claro. Beleza. Esse é o Dataline. É uma compressão com perdas. Eu perdi o pixel. Aquela cor pode não ser a cor das médias, pode não ser a do pixel. Geralmente é muito próxima, mas não é a mesma. Então eu perdi aquela informação. Mas é uma opção de eu reduzir o tamanho das minhas imagens. Eu posso aplicar um Dataline mais pesado, eliminando uma série de pixels. E aí eu vou reconstruí-los pelas médias dos pixels vizinhos. Tirar 4 pixels, por exemplo. Posso tirar esses 4 aqui. A cada 9 eu tiro 4. E eu reconstruo ele pelas médias dos pixels que ficaram. Vou reconstruir os pixels pelas médias dos pixels que ficaram. Certo? Esse é o Dataline. Uma coisa importante que eu tenho na imagem é a transparência. Alguns formatos de imagem permitem transparência. Transparência a gente chama de canal alfa. Nesse sistema canal alfa, eu tenho 8 bits de transparência. 8 bits me dá desde o 0, que são imagens completamente opacas, que eu não tenho nenhuma visibilidade delas, até 255, que são imagens completamente transparentes, que eu não vejo a cor. E aqui no meio eu tenho 254 níveis de translúcidas, onde a cada mais próximo de 255, mais eu consigo ver a imagem transparente, mas eu consigo ver o que está atrás da imagem. Imagens que estão atrás da imagem. Quanto mais próximo de 0, menos eu consigo ver essa transparência. Em canais de cor verdadeiro, em sistemas de cor verdadeiro, eu tenho, além dos 24 bits por pixel, mais o canal alfa, o que dá 32 bits por pixel. Então, uma quantidade bem maior quando eu tenho a questão das transparências.
Em sistemas de 15 bits, eu só tenho um bit para o canal alfa, um único bit, que é opaco ou transparente. Eu não tenho níveis de translucidez. Em vez de 15, eu fico com 16 bits, com esse bit extra aí de opacidade. Tá claro, pessoal? Transparência, canal alfa? Está. Ouviram aí direitinho? Beleza. Vamos conhecer agora alguns conceitos fundamentais de imagem. Canal da cor. O canal da cor são as cores primárias que eu tenho. Então, no RGB eu tenho o canal da cor R, né, o vermelho, o canal da cor verde e o canal da cor azul. Então, cada canal de cor é uma cor primária. Uma amostragem de cores é a intensidade do canal no pixel. Então, por exemplo, o R eu tenho de 0 a 255 de vermelho. Desses tons aqui, eu vou pegar o tom 120. Eu peguei uma amostra das minhas 256 tons possíveis, eu tirei um, que foi o número 120. Faço isso com vermelho, sei lá, com verde e com azul. Isso é a amostragem de cores. É a amostra que eu tenho em um pixel. Então, em um pixel, qual é a cor que eu tenho do vermelho? Qual é o tamanho que eu tenho de verde e de azul? Então, quando eu junto isso aí, eu tenho uma amostragem de cores. É um tom de cada cor no pixel. Que quando eu somar, vai gerar uma cor misturada. Quantização de cores são quantos bits eu uso por cada canal. No caso do RGB, 8 bits por pixel. Qualquer canal. 8 bits por canal, né? 8 bits por cor. Por pixel não. 8 bits por cor. Seria minha quantização. Cada imagem que essa matriz de pixels gera para mim, eu chamo de quadro. Então, quadro ou frame é uma imagem que eu projetei na tela, na parede, em qualquer lugar. Eu tenho um quadro. Para que a imagem fique aparecendo para mim no monitor, fixa no monitor, eu preciso de uma taxa de quadros. É preciso que o meu sistema carregue essa imagem 24 vezes por segundo, 30 vezes por segundo, pelo menos 16 vezes por segundo. Ela tem que ficar refrescando, carregando essa imagem na minha tela para que eu veja ela de maneira parada. Se o meu sistema não consegue atingir, se o meu sistema não for capaz de atingir essa taxa, então eu tenho o que eu chamo de cintilação. Cintilação é um piscamento que ocorre quando a taxa de refrescamento é menor, é insuficiente, é pequena, não é 16, 20, 30 vezes por segundo. Eu tenho 2, 3, 5 vezes por segundo. Se eu refrescar a tela 5 vezes por segundo, ela não fica assim fixa como está aí para vocês. Ela fica escurecendo. Aí clareia, escurece, clareia, escurece, clareia. Você vai ver esse refrescamento acontecendo. Por quê? Porque a taxa de 5 cintilações por segundo, né, 5 refrescamentos, cintilações não, né? 5 refrescamentos por segundo, ela causa a cintilação, né, esse piscar da tela. Tá claro, pessoal? Ouviram direitinho aí? Ô, professor, para que a imagem Diga. precisa ficar atualizando, tipo, refrescando, para que ele não simplesmente parasse? Se ele não refrescar, a imagem some da tela. Simplesmente isso. Se ele não refrescar, a imagem some. Eu achava que apenas refrescava em caso de animação. Não. A imagem parada é refrescada 30 vezes por segundo. Para que você veja ela fixa. Porque isso aqui o monitor, ele é composto, dependendo do monitor, por uma série de propriedades químicas.
E essas propriedades têm que ser refrescadas. Hum. Tem que estar recebendo energia constante das cores. Senão ele desaparece. Então, se uma imagem estática é refrescada 120 vezes por segundo, quantas vezes vai precisar refrescar uma animação, por exemplo? Não faz diferença. A mesma quantidade. Certo? Só que na animação, a cada refrescada pode ser um quadro diferente. Certo? Eu Certo. refresco com uma imagem diferente. Aí, eu faço 30 vezes por segundo, aí dá a ideia de movimento. Mas não é movimento, são imagens estáticas. Só que a cada refrescamento, eu coloco um pedacinho diferente. Um pouquinho diferente, aí dá a ideia de movimento. Mas o refrescamento é a mesma. Parado em movimento, não faz diferença. O que muda é que quando está em movimento, o refrescamento está refrescando imagens diferentes, com algumas diferenças, que está dando a ideia do movimento. Certo? Entendi. Certo. Beleza. Vamos falar agora dos dispositivos gráficos. Certo? Os dispositivos gráficos. Eu tenho os dispositivos de saída, os meus monitores, né? Dispositivos de saída. Eu tenho basicamente no mercado 4 tipos de saída de monitores, certo? De saída interativa. 4 tipos. O tubo de raios catódicos, que era aqueles monitores de fundo grande, que tá em desuso já, né? Tá saindo, que eu tinha. É o tubão, é isso aí mesmo. O tubão. Eu tinha aqui uma tela. Atrás da tela eu tinha uma camada de fósforo. O fósforo é uma substância, né? É um elemento químico que quando ele recebe uma certa energia, ele brilha. E atrás, lá no fundão, e é por isso que eu precisava desse fundo grande, eu tinha os canhões, 3 canhões. Um canhão do R, do G e do B. No caso, não era RGB, né? Era outras cores, podia ser outras cores, mas podia ser RGB também. Então os canhões disparavam no pixel, o raiozinho ali no pixel, certo? Para fazer ele piscar. E cada pixel desse, eu tinha que refrescar 30 vezes por segundo. Então eu tinha que varrer a tela inteira em 1 segundo, eu tinha que varrer a tela inteira 30 vezes. Então era muito rápido os canhões, mas para que eu conseguisse atingir a cor certa, eu precisava ter esse espaço aqui. Por isso que eles eram os tubões. Eu tenho as matrizes de diodo eletroluminescentes, que a gente chama vulgarmente de LEDs. As telas de LED. Antigamente e hoje, os LEDs são pequenas luzezinhas, pontinhos de luz. Antigamente, cada pontinho de luz era enorme. Eu tinha uns monitores de LED assim, com os LEDs bem grandões. Hoje, essas luzinhas são muito, muito, muito pequenas, o que dá uma qualidade excelente para a imagem. Porque eu tenho uma fonte de luz ali em cada pixel, vamos dizer assim. Como eles são muito pequenos, eu posso juntá-los como pixels mesmo e exibir a minha imagem na tela, variando, né, as cores de cada um dos pixels. Certo? Antigamente os LEDs eram grandes, então você via o LED, né? Era usado muito em repartições públicas, você ia lá, aí tinha um monitorzinho lá chamando você, apareciam as mensagens, uns monitores vermelhos e tal. Ali era LED também, mas era o LED antigo, LED grandão. Hoje em dia os LEDs são muito pequenos e a TV de LED é de baixa qualidade. Eu tenho as matrizes de dispositivos de cristal líquido, chamadas vulgarmente de LCD. O LCD, a imagem era gerada por refração de luz, certo? Eu tinha os painéis de polarização e esses painéis tinham um ângulo de 45 graus entre um e outro. E aí o que acontecia? Um painel refletia no outro, refratava no outro, não refletia, ele refratava.
Porque a reflexão bate, a luz bate e volta. Na refração, ela bate e volta num ângulo diferente. Tem um ângulo aqui. Então, eu mandava a informação de energia para cada pixel e essa informação ia chegando. Aí cada pixel que recebia a sua informação brilhava, né? Cada cristal, né, que tinha, eram cristais mesmo, né? Vamos dizer assim, microcristais. Então o cristal recebia a carga de energia a carga correta, né, para que ele iluminasse na cor certa. Então eu tinha o pequeno cristal que brilhava de acordo com a energia que recebia. Era o LCD. E eu tinha os painéis de plasma, que eram os PDPs, os painéis de plasma, as telas de plasma. Essas telas aqui, eu tinha várias pequenas células, e nessas células eu tinha um gás inerte, certo? Eu tinha um gás. Quando eu emitia uma luz ultravioleta, certo, sobre o gás excitava uma camada de fósforo, que é o mesmo que tinha lá no tubo de raios catódicos. E aí produzia a imagem, também por questão do fósforo com o gás. Um grande problema que eu tinha nos painéis de plasma, nas telas de plasma, o gás ele viciava. Como assim viciava? Viciava o usuário? Não viciava o usuário, não. Ele viciava o seguinte, por exemplo, vamos supor que eu estivesse assistindo, que eu assista em alguma emissora de televisão, que todo programa coloque uma marca d'água, marca de água aqui no canto, por exemplo, certo? E o que acontecia? Essa marca d'água, como ela ficava muito tempo na tela, quando eu desligava a televisão, a marca d'água não saía. O gás estava tão viciado em reproduzir aquela marca naquela posição, que mesmo que eu desligasse o monitor, a marca ficava lá, fraquinha, porque não tinha energia, mas ficava lá, dava para ver. Com o tempo, Isso me né? lembra- Com o tempo de uso. Isso me lembra na época da minha infância, quando tinha aquelas TVs grandes de tubo, em que você ligava a televisão e quando desligava tinha aquela última imagem antes de desligar. Era a último raio de energia chegando, né? Mas era diferente do plasma, porque ali era uma coisa que era só do momento. Quando você desligava, ele mostrava ali e apagava. No plasma não, ficava um bocado de tempo lá a marca d'água. Um monte de tempo. Você desligava, passava a noite todinha, no outro dia tava lá ainda a marca d'água no canto. Fraquinho e tudo, mas dava para notar ela lá. Se você passasse muito tempo assistindo uma emissora que colocasse a marca d'água e tal, imagens repetitivas, né? Isso aí também os outros dispositivos usavam muito essa proteção de tela, né? A proteção de tela era exatamente para que o monitor não viciasse nas imagens. Se você deixasse a imagem parada muito tempo, os monitores viciavam. Os de plasma, muito. Os de tubo de raios catódicos, também, mas nem tanto. Por causa do fósforo. Os dois usavam fósforo. Então, tanto o tubo de raios catódicos, quanto os plasmas, eles eram muito viciantes, né? O fósforo é viciante. Então, surgiu nos computadores essa proteção de tela. Hoje em dia, o pessoal não usa muito, não. Né? Usa, mas não é tão importante quanto era naquela época, para evitar o vício dos monitores. Tá claro isso, pessoal? Ok? Sim. Muito bem. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho do tubo de raios catódicos, né, o CRT, que eu tinha que varrer a tela, 30 vezes por segundo, por exemplo, para manter a imagem visível, de qualidade e tal. Então, essa varredura, ela podia ser feita de duas formas, através do retraço vertical ou do retraço horizontal, certo? O que me gerava varreduras progressiva ou entrelaçada. Aqui eu tenho as imagens. Na minha varredura progressiva, eu ia pixel a pixel, por linha. Primeira linha, aí ia para a segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, até a última linha. Chega na última linha, voltava para a primeira linha. E eu ia linha a linha, varrendo. Mas na frente, fizeram varreduras alternadas.
como era alternada? Eu começava aqui na primeira linha, pulava para a terceira linha, para a quinta linha, sétima, só as ímpares. Chegava lá no final, subia, ia para as pares. Ou chegava aqui embaixo, ia subindo para as pares. Mas geralmente ele subia e lá em cima começava as pares. Então ele fazia 1, 3, 5, 7, 9 e tal, até a última ímpar. Voltava para o começo e fazia as pares. De qualquer forma, eu tinha que varrer isso 30 vezes por segundo na tela. 30 vezes por segundo. Certo? Só que eu podia fazer linha a linha ou linhas alternadas. Qual a diferença? Na verdade, a progressiva era mais fácil de você implementar. Então, era a primeira que surgiu, era a que tinha nas primeiras televisões. Depois viu-se que a entrelaçada era mais eficiente. Eu gastava menos energia para fazer a mesma coisa. Então, tinha uma eficiência maior. Então, optou-se por usar mais a entrelaçada. Certo? E quando eu falo aqui retraço vertical e horizontal, é exatamente a sequência que ele pega de pixels. Então, quando eu falo em retraço horizontal, é a varredura que ele faz na horizontal, na linha. Quando eu termino a linha, aí eu faço o retraço vertical, para que ele vá para outra linha. Chego na outra linha, faço o retraço horizontal de novo. Certo? Então, isso aí eram as minhas formas que eu tenho de fazer a varredura nos tubos de raios catódicos, né, no tubão. Hoje em dia não é assim, né? A gente não usa mais o tubão. Escolha dos monitores. Na época do tubão ainda, né, o tubão tinha muitas características que, com o advento do LED, dos LCDs e do LED, essas características deixaram um pouco de ter importância. Por exemplo, o tamanho da tela. A quantidade de polegadas do meu monitor, da minha televisão, influenciava no tamanho das minhas imagens. Então, se eu fosse trabalhar com imagens, eu tinha que pegar um monitor de um tamanho compatível com as imagens que eu trabalho. Então, uma TV de 14 polegadas se dá melhor com imagens de 640 por 480, que era o VGA. De 15 polegadas, eu tinha de 800 por 600. De 17 polegadas, 1468. 21 polegadas, 1280 por 1024. Então, eu tinha resoluções mais recomendadas para o monitor, dependendo das polegadas do monitor, do tamanho do monitor. Isso para o tubão. Para o LCD, tanto faz, não faz diferença. Uma imagem VGA, ela é facilmente vista numa TV de 50 polegadas, assim como também uma imagem SXGA pode rodar num de 14 polegadas sem nenhum problema, certo? Mas no tubão fazia muita diferença. Fazia diferença sim. E aí era importante eu trabalhar com as imagens no tamanho correto, certo? Então, é o que ele está falando aqui embaixo. Essas recomendações aqui são para os CRT, que é os tubões, certo? Os de cristal líquido, de plasma e os LEDs, não precisa disso aí, certo? E aí também tem uma diferença do dot pitch para o touchscreen, né? São telas sensíveis ao toque. O dot pitch e o touchscreen são telas sensíveis ao toque. Qual a diferença das duas? A diferença é que o touchscreen, ele é sensível em áreas. Então eu posso botar aqui um botão, certo? Botão OK. O usuário vem com o dedo, toca na área do botão e ele reconhece a área. O touchscreen reconhece uma área. E ele reconhece o pixel. Então eu tenho que apertar no pixel. Como meu dedo é grande, o nosso dedo é grande, não dá para apertar num pixel só. Eu pego vários pixels em uma apertada. Eu tenho que usar uma canetinha. Tenho que usar um dispositivo com ponta mais fina do que meu dedo, para que eu possa clicar no pixel. Então o dot pitch, ele é sensível ao pixel. Eu tenho que clicar no pixel. Não, eu toco na área, eu consigo usar o dedo nos touchscreen. No dot pitch eu não consigo usar o dedo. Não consigo. E no touchscreen, muitas vezes eu não consigo usar a caneta. Porque a caneta toca no pixel e o touchscreen ele está esperando uma área de toque.
Então, muitas vezes eu não consigo usar a caneta no touchscreen, nem usar o dedo no dot speed. Certo? Ok? Muito bem. Isso aí é para os monitores de saída permanente, ou de saída interativa, né? Saída interativa. Para dispositivos gráficos de saída permanente, eu tenho a impressora, os plotters, gravadores, onde a minha imagem vai ficar armazenada, certo? E a novidade era a impressora 3D. Era, né? Hoje não é tanta novidade assim não, né? Mas a novidade era a impressora 3D que produz imagens permanentes em plástico, né? Em polietileno. Então, é bem interessante essas impressoras 3D, que também são dispositivos de saída permanente. Mas a gente conhece mais o que? A impressora, né? Impressora, os plotters, os gravadores de vídeo, registrador de filme e tal, que deixa a imagem fixa, né? Sem precisar de refrescamento. Certo? Tá claro até aqui, pessoal? Tá claro até aqui? Sim. Tudo bem? Beleza. Vamos falar agora da entrada. A gente tá falando de saída gráfica, né, e tal, saída. Vamos falar de entrada. Dispositivo de entrada gráfica. Eu tenho uma entrada 2D. Então a entrada é, eu vou capturar a imagem. Certo? Então eu posso capturar a imagem através de elementos posicionadores, como o mouse. Vou fazer aqui uma imagem para vocês com o mouse. Fazer aqui um número 3, dentro de uma bandeirinha. Ó, minha bandeirinha aqui, ó. Minha bandeirinha. Pronto, ó, fiz uma imagem no mouse. É um posicionamento, entrada de imagem através do mouse, do joystick, de telas touchscreen, .speed, certo? Eu posso ter teclados funcionais, que são os dispositivos de saída de escolha. Eu tenho os avaliadores, que eu tenho controles giratórios, tal, como umas canetas de barra de rolagem, ou aqueles mouse que eu tinha antes de bolinha, né, que era por giro também. Eu tenho um traçado com a mesa de digitalizadora, onde eu posso usar os meus talentos de artista e desenhar realmente com uma caneta mais usual, né? Só que em vez de usar o papel, eu uso uma mesa digitalizadora. Ou posso usar o scanner, né? Uma câmera de vídeo, uma câmera fotográfica para capturar a imagem. É o mais comum, que são os dispositivos de varredura. Certo? Esses são os dispositivos de entrada 2D. Obviamente que eu também tenho os de 3D, onde eu posso escanear uma imagem tridimensional. Então eu tenho um scanner 3D, a máquina fotográfica olho de peixe, certo? Que ela faz em 360 graus. E eu tenho sistemas de visão computacional, que eles capturam imagens 3D para fazer aí uma série de operações, basicamente imitando o olho humano, certo? Então eu tenho os de varredura 3D, os de posicionadores também, né, capacetes, luvas, trajes e tal. Eu posso vestir alguém com um traje, com vários sensores. Essa pessoa vai se movimentar e tudo, e eu faço uma imagem, faço um vídeo, faço uma animação com esse tipo de dispositivo de entrada, certo? Os mais comuns é o scanner 3D, né? Um scanner 3D, onde eu posso botar um objeto em 3D e ele gerar para mim um modelo em 3D, certo? No computador. É muito interessante assim, eu pego, por exemplo, um scanner 3D e uma impressora 3D. Eu posso fazer a minha fábrica de coisas, replicando coisas, certo? Sei lá, pego um brinquedo e replico ele, né? Faço o escaneamento do brinquedo, o brinquedo gera um modelo 3D do brinquedo, depois eu jogo na impressora 3D. É uma multifuncional 3D. Então é interessante, eu posso ter uma fábrica de objetos, de replicação de objetos, com essa multifuncional 3D, de ter um scanner e ter uma impressora. Muito bem. No caso da visão artificial, né, da visão do computador, aqui tem um esquemazinho que retrata o passo a passo que acontece dentro do sistema. Então, eu tenho minha imagem,
certo? Primeiro, o problema de capturar a imagem. Então, captura a imagem, faço a aquisição dela. Aí faço um pré-processamento, certo? Para tirar ruído da imagem e tal. Depois eu faço a segmentação, que é separar os elementos da imagem, o que é uma cadeira na imagem, o que é uma mesa, o que é um ar-condicionado, o que é um computador, o que é uma pessoa. Então eu faço a segmentação. Depois eu vou extrair as características de cada segmento, para eu entender o que é. Aqui eu só separo. Aqui eu vou tentar entender o que é, certo? Para que eu faça o reconhecimento e a interpretação. Para que o meu robô consiga interpretar o que ele está vendo. Tudo isso sempre consultando uma base de dados confiável, para que o robô consiga enxergar e entender o que ele está enxergando. Certo? Esse é o sistema de visão artificial. E aí, só para fazer uma comparação entre os sistemas, eu tenho essa tabelinha aqui, que ela parece meio cheia, mas só uma pequena comparação entre o olho humano e o olho artificial. Isso aqui, por exemplo, o espectro visível, nós já vimos, né, de 300 a 700 nanômetros, o espectro visível do olho humano. Já da visão artificial, todo o espectro de radiação de luz que exista, desde o 0 até o 1000 e coisa aí, ele capta o infravermelho, o ultravioleta, tudo. Flexibilidade. O olho humano é mais flexível, ele se adapta às condições diferentes. Então, se, por exemplo, eu tô enxergando no sol, de repente eu entro numa casa fechada, escura, meu olho rapidamente se adapta para enxergar no escuro. A visão artificial não. Ela geralmente altera o desempenho dela, altera o entendimento dela, se a variação de luz for muito alta. O olho humano é capaz de gerar estimativas do que ele está olhando, certo? Então, muitas vezes o olho engana, né? Eu olho uma coisa, acho que vi alguém conhecido, que na verdade não era, só porque parecia. Então eu tenho algumas estimativas precisas, mas às vezes subjetivas, às vezes imprecisas, certo? O olho artificial, ele é exato nas suas definições, ele é exato se tiver com a base correta. Cor. O olho humano é capaz de interpretar subjetivamente as cores, uma cor mais forte, uma cor mais fraca, uma cor que dói os olhos, né? uma cor mais chamativa. Para a visão artificial não tem isso, todas as cores são iguais. O verde o azul mais ameno, ou o verde mais cheguei, tem a mesma intensidade, não faz nenhuma diferença nos sistemas de artificial. Não sei que eu programe isso, né? Mas a princípio não. Sensibilidade também faz parte da habilidade, né, de se adaptar a diferentes condições de luminosidade. Tempo de resposta, e aí depende muito do sistema, né? Mas o tempo de resposta, geralmente, da visão artificial é bem mais rápido que do olho humano, certo? 2D e 3D. A visão artificial trabalha melhor com 2D. A visão artificial trabalha muito melhor com 2D. Já a gente, o olho humano, trabalha melhor com 3D, certo? Em relação à percepção do brilho, o olho humano sempre em escala logarítmica, e o olho artificial pode ser linear ou logarítmica a percepção do brilho, certo? Depende do sistema que eu estou usando. Então é só uma comparação entre a visão artificial e a visão do olho humano. Tá claro isso aí, pessoal? Ok? Certo? Respondam. Certo. Beleza. Quando eu perguntar, pessoal, respondam aí, né? Falem mais, não, né? Eu quero saber se vocês estão me ouvindo legal, então esse feedback de vocês é importante. Que situações podem ser aplicadas à visão artificial, por exemplo? Tipo, o que Para exatamente tudo no mundo. é uma É. visão Por exemplo, imagine que você chega no banco para sacar dinheiro e não precisa mais botar sua senha. O caixa eletrônico olha para você e sabe que você é você. Uhum. Então você não precisa mais digitar a senha. É uma questão de segurança, por exemplo, é uma aplicação, certo? Ai, Por entendi. exemplo, eu posso ter, por exemplo, numa cirurgia, às vezes eu tenho uma visão artificial lá olhando para o paciente lá que está aberto numa mesa de cirurgia, e o olho humano já indica, ó, tá errado aqui, aí o médico já vai certo ali
dar um diagnóstico, fazer uma cirurgia e tal. Então o olho humano pode ajudar nisso aí também, e uma série de coisas, uma infinidade de coisas. Uma outra coisa que pode se aplicar a isso são as câmeras de reconhecimento facial no celular? Sim, com certeza. Com certeza. É uma visão artificial. Ali é uma visão artificial também trabalhando. Certo? De reconhecimento facial. Certo. Beleza. Formatos de imagens. O formato de imagem, eu já falei, né? Cada tipo de imagem, cada formato tem as suas especificações. As especificações, elas tratam, primeiro, da quantidade de cores suportadas. É cor verdadeira, 24 bits por pixel, ou não? É 15 bits por pixel, ou menos, ou mais? As resoluções que ela aceita, qual o tamanho máximo e mínimo da imagem que aquele formato aceita? Popularidade, alguns formatos são mais populares, como por exemplo o JPG, o PNG, o BMP, são bem populares. Diferente do TIFF, o TIFF, por exemplo, que a gente usa, certo? O grau de compressão, né? O quanto que a minha imagem pode caber, o quanto que eu posso reduzir o tamanho de espaço em disco da minha imagem. Então tudo isso aí faz parte das diferenças entre os vários formatos, BMP, PNG, JPEG, TIFF, GIF e assim por diante. Aqui tem alguns exemplos, ó, o PCX, o TIFF. Esses formatos aqui não são muito usados, pouco usados. Às vezes nem usados mais, né, o GIF. E eu tenho alguns padrões mais usados, como o BMP, o JPEG, o PNG, também muito usado o PNG, certo? O PNG, ele tem um formato tipo GIF animado, que é o MNG, que já não é tão conhecido como o PNG. O MNG seria um PNG animado. E já é um formato que é pouco conhecido, diferente do PNG, que é bastante popular, certo? O PCD, pouco usado, PPM, esses formatos aqui, PPM, PBM, PGM, são formatos interessantes. Antigamente, quando surgiu a internet, quando surgiu o e-mail, eu não podia anexar nada no e-mail. Eu não podia anexar. Então, como é que eu ia mandar uma imagem por e-mail se eu não podia anexar a imagem? Eu converti a imagem num texto. Nesses formatos aqui, PPM, PBM, PGM, que é o preto e branco. Eu tenho aqui o preto e branco, o níveis de cinza e o colorido. Certo? E eu codificava ele em texto e colava o texto no corpo do e-mail e mandava. Certo? Então, nesses formatos, PPM, PBM, PGM, eu tinha algumas informações textuais e o corpo da imagem. Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem PGM, uma imagem preto e branco, né? Em níveis de cinza, perdão. PGM em níveis de cinza. Então, eu tenho aqui, ó, o formato P2, indicando que era um PGM, a resolução da imagem, linha por coluna, então, 123 linhas por 204 colunas, a quantidade de cores que eu tenho, 255, que são todos os níveis de cinza, né, de 0 a 255, e aqui eu tenho, ó, o primeiro pixel vai ser o nível de cinza 111, o segundo pixel 114, o terceiro pixel 118, então eu tinha um texto, aí eu podia mandar por e-mail a minha imagem, em formato de texto. Né? Depois que eu consegui anexar, surgiu esse negócio de anexar arquivo em e-mail, então esses formatos entraram em desuso. Mas até acontecer isso, eu tive um espaço de tempo aí em que eu mandava as imagens por e-mail dessa forma. Ok, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Vamos falar um pouquinho agora de operações sobre imagens. Ações, coisas que eu faço com a imagem. Ações que eu posso fazer com a imagem. Eu posso fazer dois tipos de ações diferentes. São os domínios. Ações no domínio espacial e no domínio da frequência. No domínio espacial, são coisas que eu faço com partes da imagem, pedaços da imagem. E domínio da frequência são coisas que eu faço com a imagem inteira, não dá para fazer com um pedaço dela. Exemplos de operações de domínio espacial. O que eu posso fazer? Eu posso armazenar, copiar, recortar. Eu posso recortar uma imagem, copiar uma parte da imagem, colar essa parte da imagem, certo?
converter um formato de uma parte da imagem, combinar imagens, dar retoque, fazer pintura, redução de resolução de cores. Aqui alguns exemplos, né? Eu reduzo cores, eu posso reduzir cores, eu posso alterar redução da resolução, né? Vai deixar ela embaçada. Eu posso retocar a imagem, realçar alguns pontos da imagem. Então são algumas operações que eu posso fazer com imagens no domínio espacial, onde eu faço de partes da imagem. E algumas operações no domínio da frequência, que eu tenho que fazer com a imagem toda. Por exemplo, rotação, mudança de escala, tamanho da imagem, rotação. São operações que eu faço com a imagem inteira. Transformação, distorção, filtragem, compressão. Nós vamos ter aula prática só para a gente aprender a filtrar imagens, usar alguns filtros de imagem e tal, certo? Então são operações que eu faço na imagem inteira, no domínio da frequência. Aqui alguns exemplos: realce de bordas, extração de bordas, onde eu tiro as cores da imagem, fica só as bordas. Nós vamos fazer isso aqui na aula prática. Ótica digital, ele muda a ótica de ver a imagem. Aqui é a imagem mais diagonal, né? Aqui ele transforma a imagem numa pintura sobre tela. Aqui dá um efeito de conectividade, né? Fica a imagem convexa, um efeito de vinheta, uma torção. Aqui eu peguei o nariz da menina e dei uma torcida no nariz da menina. Ficou assim. Então são operações no domínio da frequência. Ok, pessoal? Certo? Tranquilo. Ok. Tá aqui um exemplo de uma extração de bordas, certo? Essa imagem, a imagem da Lena, essa foto aqui, é uma foto da Lena, é uma foto altamente conhecida e muito usada pelos pesquisadores da área de imagens. Quem está fazendo algoritmos sobre imagens, muitas vezes traz os exemplos na Lena. Então, se você vai pegar artigos aí de processamento de imagens e tal, você vai ver que a Lena é usada como exemplo. Então, trouxe para vocês conhecerem aqui a Lena, que é uma imagem muito usada em artigos científicos e tal, de processamento de imagem. Certo? A imagem é colorida, ela não é preto e branco, não, ela é colorida. Aqui está preto e branco para facilitar a extração de bordas. Tá preto e branco não, né? Tá níveis de cinza para facilitar a extração de bordas, mas a imagem da Lena é colorida. Alguém perguntou alguma coisa? Não? Acho que não, professor. Beleza. Então, compressão de imagem. Então, compressão de imagem, a gente já falou um bocado, né? Para eu reduzir o tamanho da minha imagem, o tamanho que essa imagem vai ocupar no meu espaço em disco. Preciso reduzir o espaço em disco das minhas imagens. Eu posso ter compressões de dois tipos, com perdas ou sem perdas. Nós já vimos alguns exemplos, como por exemplo, o Dithering. O Dithering é uma compressão com perdas. Eu elimino o pixel, né, para pegar os pixels vizinhos. Então, eu tenho uma imagem menor, uma imagem que reduz o tamanho de espaço que ela precisa no HD, certo? Só que com perdas, eu perco informação. Eu posso usar, por exemplo, o zip ou RAR, seria uma compressão sem perdas. Geralmente as compressões sem perdas, eles usam códigos menores, como a paleta, por exemplo. A paleta é uma compressão sem perdas. Agora, claro, para que eu visualize, eu tenho que ter a paleta. Para que eu consiga descomprimir, né, descomprimir um arquivo zip, eu preciso ter o algoritmo do zip. Então, são as compressões sem perdas. E com perdas é quando eu tiro alguns tons da imagem, ou faço o Dithering, certo? Para reduzir o espaço em disco das minhas imagens. Uma foto que usa, por exemplo, 15 bits por pixel, é uma foto de compressão com perdas. Né? Ele usou 15 bits por pixel, é para ter usado 24, né? Então, por exemplo, essas fotos que a gente tira de celular,
a maioria é JPG, né? Quase todos é JPG, que é uma imagem de qualidade ruim. Apesar da foto em si sair boa, porque eu tiro numa resolução muito alta e tal, então fica uma foto boa, mas na verdade é uma resolução ruim, certo? Se for trabalhar com processamento digital de imagens, reconhecimento de face, por exemplo, de face, não é bom eu usar o JPG, não. É um formato ruim, é um formato de qualidade duvidosa para essas operações mais específicas. Entendeu? Aqui alguns exemplos de compressões sem perda, né? O zip e o hack, a gente conhece bem, né? A gente comprime um arquivo sem perdas. Eu tenho códigos de Huffman, né? São tudo algoritmos que converte o arquivo num arquivo menor, mas para que eu possa visualizá-lo, eu preciso descomprimir em tempo de execução. O RLE também é um algoritmo interessante. Codificação adaptativa, o LZW. Então são exemplos de algoritmos aí de compressão sem perdas. Sempre seguindo esse mesmo esquema de pegar alguns pixels, alguns bits mais usados, alguns bits que se repetem demais, e converter em bits menores e deixar uma tabela lá para que eu possa desconverter em tempo de execução. Das compressões com perdas, nós já vimos, né, alguns. Geralmente, nessas compressões, alguns tons desaparecem, né, alguns tons de vermelho, de verde, e muito mais de azul, que o olho humano não percebe tanto. E aí eu tenho a taxa de perdas. Quanto maior for a taxa de perdas, mais ruim fica a qualidade da minha imagem, só que menos ela ocupa espaço em disco. Então, a taxa de perdas a taxa de perdas é um fator muito importante, porque vai balancear entre qualidade e espaço em disco. Quanto mais perdas, menos espaço eu gasto. Só que pior para a qualidade da imagem. E eu tenho o JPEG, que é o mais usado, né? Você tira foto aí no seu celular, tudo JPEG. Então, o mais usado é isso aqui. Eu tenho os wavelettes. Eu tenho os fractais. Os fractais, gente, são imagens gigantes que cabem em poucos kbytes. Imagens grandes que cabem em pouquíssimos kbytes. Mas na frente, quando eu estiver falando lá de imagem, de desenhos, eu vou falar de fractais, porque é uma compressão bem interessante. Agora, é claro, com perdas, né? Sempre tem perdas. E algumas técnicas que eu uso para compressão de vídeo, eu também posso usar na compressão de imagem. Eu não vou mostrar agora não, porque a gente vai ter aula de vídeo ainda. E quando eu mostrar alguns conceitos de vídeo, vou mostrar esses algoritmos de redução, de compressão com perdas. E aí vocês vão ver que as técnicas que eu uso para vídeo também podem ser aplicadas à imagem. Tá claro isso aqui, pessoal? Tudo certinho aqui? Tudo tranquilo. Tá sim. Tranquilo. Beleza. Então é o seguinte, pessoal. O próximo, aqui vai começar outro conteúdo. Já são 9h40. Eu não vou começar ele agora, não. Vou tirar a próxima aula. A gente já viu bastante coisa aí, bastante página do livro. Se você for no livro, são muitas páginas que a gente viu agora. Então eu vou encerrá-la por aqui, certo? Vou desejar para todos uma boa noite. Peço que todos vocês escrevam o nome no chat, certo? Na próxima aula a gente começa com desenhos. Na segunda-feira, né? Vamos ver desenhos. E aí eu conto com a presença de todos. Lembrando que ela é 18h50, viu? Não é 7 horas, né? 18h50. Cheguem cedo, pessoal. Dessa vez não vai ter a desculpa do ônibus, não. Ok, boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Bota o nome no chat. O ônibus atrasou. Até mais, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Até mais. Valeu, boa noite. Até mais. Pronto, vou desligar aqui, vou salvar aqui o chat.